Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aproveitarmos esta oportunidade que estamos tendo nesse período que ficamos em nossos lares, mas continuamos o nosso aprendizado, continuamos as nossas reflexões. Hoje vamos dar continuidade ao trabalho da nossa irmã Cristiane Drux, que hoje, continuando da semana passada, ela vai falar sobre a missão
do nosso querido Brasil, o nosso coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, para harmonizarmos antes da nossa oração, eu trago do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a lição 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da paz do Cristo, disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de tua luz. Então, meus irmãos, vamos nos unir em pensamento com os nossos melhores sentimentos ao nosso Mestre Jesus. Querido irmão maior, mais uma vez aqui estamos para aproveitar as benesses das lições, todo esse aprendizado nos envolvendo, para que possamos entender o valor da vida, qual o nosso papel e o que precisamos fazer de transformação interior. Ajude-nos, Senhor, nesta noite, para que possamos abrir as nossas mentes para entender todo o ensinamento trazido por nossa irmã Cristiane, que ela seja envolvida pela tua luz, Mestre, e que essa luz possa chegar a cada lar, para que estejamos juntos em coração a ti. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por estas oportunidades, dos quais muito felizes ficamos porque não paramos. Continuamos a nossa jornada tentando melhorar a cada dia. Obrigado, Senhor, pela tua luz, pela tua paz. Envolva-nos sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ao nosso estudo da noite. Olá, meus amigos da Casa da Paz. Estamos novamente juntos para a continuidade do nosso estudo e hoje falaremos de Ismael e a missão espiritual do Brasil, essa nossa vocação espiritual em sermos a pátria do Cruzeiro
e a importância que Ismael tem nesse contexto. Então, nós vamos nos debruçar sobre essa temática na noite de hoje, entendendo, antes de mais nada, quem foi Ismael, né? E para entendermos quem foi Ismael, precisamos voltar nos tempos bíblicos. E falar de Ismael é considerar uma parceria, uma antiga parceria, uma amálgama de vibrações cordiais, provindas do fundo do coração em favor do nosso Brasil. No livro Gênesis, em 2 capítulos, no capítulo 16 e no capítulo 21, nós vamos encontrar referências em relação a este varão nascido das raízes do povo hebreu. Ismael foi primogênito do pai Abraão, que, por sua vez, foi o precursor das 12 tribos de Israel. Ismael nasce a partir de uma aquiescência, de um acordo entre Sara, que não podia ter filhos, e Abraão, para que o esposo pudesse, com a escrava egípcia Agar, garantir a ambos, a Sara e Abraão, a descendência da família. Então, Sara se vê estéril e permite que o marido se deite com a escrava para assim garantir a descendência da família. E após a concepção, Agar passa a desprezar a sua senhora e o relacionamento entre ambas as mulheres fica bastante estremecido e complicado. E essa crise, ela culmina com a expulsão de Agar para o deserto. E nessa jornada no deserto, a escrava Agar ouve a voz de um anjo do Senhor junto à fonte no caminho de Sur. Está descrito assim no capítulo 16 de Gênesis. Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Volta para a tua senhora e humilha-te diante dela, pois estás grávida e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. E Agar cumpre exatamente essa recomendação do anjo do Senhor, e Ismael nasce assim, sob a tutela e a tenda de Abraão. Poucos anos depois, por insondáveis questões dos desígnios de Deus, Sara também concebe um filho, a quem dá o nome de Isaque. E essa relação entre a escrava Agar e Sara torna a ficar difícil. Esse desconforto, ele se perpetua. E mãe e filho são novamente expulsos, ou seja, Agar e Ismael, são novamente expulsos para o deserto e partem nesta jornada apenas com pão e um odre de água pelo deserto de Bersabeia. E nessa jornada, pois eles tinham muito poucos provimentos, Agar já perdia as esperanças deles saírem dessa jornada com vida, né? E houve nesse momento de angústia, nesse momento de solidão, principalmente muito preocupada com o menino, que era um menino ainda muito jovem, né? Ela ouve, a escrava Agar, ouve novamente a voz do Senhor que diz: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E essa promessa é importante, pois ela se cumpre. Isso está em Gênesis, no capítulo 21, nos versículos que vão de 17 ao 18. E assim,
estabelecem-se os povos árabes, sob a liderança do hábil flecheiro Ismael, que justamente passa a cumprir a sua vocação de liderança no deserto de Farã. E por ironia do destino, essa liderança, ela se justifica também pelos antagonismos familiares. E existe aí na história da humanidade uma histórica rivalidade entre o povo judeu e o povo árabe, que justamente tinha sob a liderança, né, por parte dos judeus, Abraão, e por parte dos árabes, Ismael, o seu filho, que se tornou justamente o grande líder da nação árabe. E esses dois episódios de exílio no deserto atestam justamente a parceria e ligação do menino Ismael com Jesus e a sua missão sobre a face da terra. Muitos defendem que esse anjo do Senhor que procura e que aconselha Agar nos dois episódios do deserto teria sido Javé, que por tradução é Jesus. Muitos confundem Javé com Deus, mas não é. Javé é Jesus. E muitos acreditam, muitos teóricos, muitos estudiosos do Antigo Testamento, da Bíblia, acreditam que justamente quem travou esse contato e quem tem esse diálogo com Agar no deserto é Javé, é Jesus. E desde essa época se pode atestar, então, Javé, Jesus, tendo essa participação bastante ativa em relação a Ismael. E Ismael foi, então, justamente esse fundador das nações árabes, para mais tarde ser convocado pelo mesmo Jesus para ser o anjo tutelar da nossa pátria, do então desconhecido Novo Mundo, a pátria do Cruzeiro. Mas agora vamos avançar um pouquinho mais no tempo, porque precisamos pontuar um fato histórico no período medieval. Na época medieval, a regência do mundo, onde se travavam também as lutas evolutivas mais numerosas, tinham como cenário o Ocidente e o Oriente. A Casa Real Portuguesa recebe, no Ocidente, um encargo de grande liderança e nobreza, um filho espiritual dileto. No século XIV, nascia em 1394 o filho dos reis de Portugal, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. O heróico infante de Sagres, conhecido como Dom Henrique de Avis, ou Dom Henrique de Sagres, que impulsionou a vocação marítima portuguesa e dinamizou o mercantilismo através da famosa escola de Sagres, a famosa escola de navegação portuguesa. Então, cumpria Dom Henrique, apesar do entorpecimento do espírito mergulhado na carne, justamente essa tarefa que assumiu enquanto espírito em uma decisiva assembleia no espaço, também realizada no período medieval, quando no último quartel do século XV, Jesus realizou no espaço uma de suas visitas periódicas à Terra, que deram andamento a uma importante reunião. E nessa reunião de espíritos superiores e colaboradores de Jesus, ficou estabelecido que para conter os graves problemas sociológicos do mundo que prevaleciam justamente nesse período medieval, frente ao esquecimento dos conceitos evangélicos,
no período histórico conhecido como Idade Média, Idade das Sombras, seria necessária uma atitude mais contundente de mudança nos destinos humanos, e para isso Iléu, ou Eliu, um dos mensageiros de Jesus, que havia sido, em uma das suas encarnações pretéritas, um judeu, que havia estabelecido em uma de suas vivências justamente os princípios religiosos de um sistema de tolerância e amor, um sistema conhecido inclusive como ilelismo. Ele deixa também naquela assembleia, naquela reunião com Jesus, uma contribuição luminosa. Sugere ao mestre uma saída para os sofrimentos coletivos da humanidade. Diz ele, Eliu, Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível e que marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Esse trecho foi exatamente retirado da fala de Eliu no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Essa fala está no capítulo 1 desse monumento de obra escrito pelo querido Humberto de Campos sob a auspiciosa psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí nós vamos agora continuar a nossa história em terras além mar. E dessa forma, a partir desse aconselhamento, dessa sugestão de Eliu, cumpriu-se a destinação renovadora das Américas, justamente essas terras, esse continente além mar, em cujo seio a pátria do cruzeiro ganharia protagonismo nesta missão libertadora. Nosso Brasil, sementeira e celeiro deste roteiro de redenção, um porto seguro para as aspirações sublimes dos emissários divinos. E assim, ouvindo esse conselho de Eliu, decidiu o mestre. Vamos ler novamente um trecho de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Diz o mestre: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E aí vem a designação e a ordem. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e trabalhador do Ocidente, ou seja, Portugal. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, ou seja, Infante de Sagres, estimulando as grandes navegações, impulsionando as naus portuguesas em direção ao novo mundo. E justamente continua Jesus, aqui Eliu,
sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ou seja, a constelação do Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração do mundo. São palavras do mestre ainda nesse primeiro capítulo do livro de Humberto de Campos e com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu preciso falar desses livros, de 2 livros para vocês, e eu faço assim, agora aqui só uma breve pausa para fazer o convite à leitura dessas 2 obras. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E depois tivemos, há alguns anos, lançado pelo Instituto Ser, do querido amigo Haroldo Dutra Dias, uma outra obra que vai dar desdobramento à obra de Humberto de Campos, Celeiro de Redenção. Este livro é uma compilação de vários artigos de amigos de Haroldo Dutra Dias, convidados, escritores, para se debruçarem sobre essa história e para se debruçarem sobre essa vocação espiritual do Brasil, para entendermos melhor qual é a missão da terra brasileira frente ao concerto das nações. Então, foi assim e dessa forma fica estabelecida e esclarecida a relação de Eliu, né? Da importante ação de Eliu enquanto Dom Henrique de Sagres, como aquele que iria impulsionar o grande processo de navegação portuguesa para que depois Cabral pudesse descobrir o Brasil em 1500 e para que os emissários do Cristo pudessem fincar aqui a bandeira missionária que a Terra do Cruzeiro tem nesse concerto das nações. E foi justamente nessa marcha, e com essa marcha, através dos tempos, que nós temos o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria, do nosso Brasil. E com as nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Nos compete, meus irmãos, darmos execução, darmos continuidade a essa proposta, a essa estratégia traçada no plano maior para que o Brasil realmente seja o celeiro das ideias cristãs para o mundo. Disse também Jesus no capítulo 2, retratando a sua fala nessa reunião de emissários divinos. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, eu vou sublinhar isso, a epopeia do meu evangelho irá se realizar nessa terra, no Brasil. E ele, Brasil, estará, antes de tudo, ligado eternamente ao meu coração. Jesus está nessa frase, e Jesus não joga palavras fora, Jesus está nesta frase sublinhando e atestando e garantindo para cada um de nós que o seu coração estará eternamente ligado à nossa pátria. As injunções políticas, diz ele, terão nela, na terra Brasil, atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Atestou o doce Rabi da Galileia,
no capítulo 2º do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier. Isso é extremamente alentador. Saber que Jesus estará eternamente com seu coração ligado à nossa pátria. Nesses laços indissolúveis, orientando e vendo e acompanhando o cumprimento em solo fértil e dadivoso a saga do seu evangelho de amor. É inquestionável, meus irmãos, o potencial e a magnitude das riquezas materiais do nosso Brasil. Mas o que estamos propondo aqui nessa nossa reflexão da noite de hoje é aguçarmos um pouco mais o nosso olhar para alcançarmos um foco intrínseco. O Brasil espiritual, povo fraternal, povo generoso, que sonha e trabalha, cuja alma se transformou em flor amorosa, tendo as suas sementes o vigor da miscigenação racial. Temos um amálgama, uma miscigenação racial que nos constitui fortaleza. Temos a contribuição do silvícola, do índio, com sua raça, com sua força, com sua ligação com a natureza, com o seu primitivismo, que eu estou colocando entre aspas, porque nesse seu primitivismo o índio consegue consolidar e aguçar a sua relação de filiação divina, pois ele protege e pois ele cumpre a lei natural e a lei divina de forma anônima, de forma singela, de forma cordata. Temos a contribuição do negro africano escravizado, que apesar de todas as injunções negativas, apesar de todo o sofrimento, foi força construtora para a nação brasileira que é hoje. Foi a contribuição do negro no seu viés de humildade, no seu viés de coragem, no seu viés de tradições salutares, inclusive tradições que evocavam as questões espirituais, que vamos encontrar e que vamos estabelecer a possibilidade de vigor diante de um Brasil espiritual. Temos também a contribuição do homem branco, que aqui aporta como degradado, como pária da sociedade europeia, e que ganha nesse novo continente, nessa nova pátria, nessa nova terra, nessa pátria do cruzeiro, a chance de remissão. Ganha novas oportunidades, começando do zero, zerando a sua biografia negativa para poder empreender esforços rumo à sua própria evolução, trazendo o contributo de uma retomada agora dentro de um caminho mais promissor. Então temos nesse amálgama de raças a grande contribuição para vermos, sem dúvida, no futuro, a terra do cruzeiro escrever sua história de realizações morais em favor do mundo. Jesus, ele transplantou da Palestina para o Brasil a árvore do seu evangelho. E neste projeto de amor e de sabedoria, fez-se cumprir a característica de acolhimento e de afetividade do povo brasileiro. Todos os povos possuem características e, com isso, finalidades no concerto das nações. E foi aqui o solo escolhido para ser fincada a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, trazendo a essência dos valores morais em favor
do mundo, nessa abençoada tarefa de espiritualização. Nós, brasileiros, caminhamos na vanguarda, sob a inspiração generosa de Ismael, preposto de Jesus e protetor espiritual do Brasil. Foram 2 os momentos de transplante, e até na semana passada nós já havíamos conversado sobre isso. Em um primeiro momento, a Palestina ela se perde em guerras fratricidas e separatismo religioso. Ficaram ali submersos entre os interesses imperialistas romanos e a sanha dominante do orgulho e da vaidade farisaicas, os ideais do cristianismo primeiro. E também a Europa, em um segundo momento, não soube agasalhar, não soube acolher a revivescência da mensagem cristã, que em formato redivivo foi ofertada para os europeus e para o mundo através do mestre leonês Allan Kardec, que nos ofertou a codificação da doutrina dos espíritas, mas que também viu Allan Kardec diante de novos apelos materialistas, justamente essa mensagem do cristianismo redivivo, da terceira revelação, se esmaecer, se diluir perante os apelos materialistas. E no Brasil, essa terceira revelação, ela ganha novo fôlego. Em 1873, meus irmãos, e eu resgatei aqui para nós, para podermos lermos juntos, o espírito de Ismael, ele comunica-se pela primeira vez por via mediúnica no grupo Confúcio, 1873, e revela nessa mensagem a missão do Brasil e as contribuições do povo brasileiro em era regenerativa. Ele diz o seguinte: o Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. E desde esse grupo Confúcio, fundado em 1873, passando pela Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, que data de 1876, até o Grupo Espírita Fraternidade, de 1880, para a posterior fundação da FEB, ou seja, todos esses grupos foram impulsionadores e secundaram, né? Aliás, promoveram, não secundaram, mas promoveram a constituição da Federação Espírita Brasileira. As iniciativas desses pioneiros sempre concorreram para a orientação espiritual, de tornar o espiritismo no Brasil estreitamente ligado ao Evangelho. Apesar de termos uma doutrina de tríplice aspecto, foi de suma importância que nessa gênese dessa constituição dos esforços para que se consolidasse o ideal da Federação Espírita Brasileira, foi extremamente importante que todos esses esforços convergissem para a vocação evangélica das nossas ações dentro do movimento espírita. A elevação do Evangelho como premissa primeira das nossas ações, né? E para isso foi muito importante, a gente não pode deixar de agradecer a Bezerra de Menezes e a Bittencourt Sampaio, 2 grandes precursores desse movimento espírita e que
justamente consolidaram essa vocação do espiritismo ligado estreitamente com o Evangelho. E em 2 de janeiro de 1884, Augusto Elias da Silva, que era um jornalista português radicado aqui no Brasil, fundava, com o esforço de vários outros colaboradores, a Federação Espírita Brasileira. Dentro das mais sadias expressões da doutrina, os confrades ouviram a recomendação póstuma de Allan Kardec por meio da mediunidade de Frederico Júnior. A exortação do codificador por psicografia mobilizou os corações combativos, que não mediram esforços para dar ao movimento espírita a clareza do estudo, sim, porém somada à caridade e à unificação. Estava lançado neste momento a vocação primeira desta doutrina libertadora, a necessidade da obra evangélica, fazendo ressurgir na terra do cruzeiro, na terra da promissão, a doutrina de amor, agora revigorada, do Mestre Nazareno. Jesus, que é o governador do nosso planeta, viu germinada a semente que em mãos, não só em uma mão, mas em muitas mãos de nobres jardineiros, viu vivificada em estufa de amor e lealdade justamente essa semente da revivescência do Evangelho de Jesus. Leopoldo Cirne, primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Augusto Elias, jornalista, fundador do Reformador, consegue congregar esforços, unir amigos em ideal para que essa fundação da Federação Espírita Brasileira se tornasse possível em um momento imperialista, não mais Brasil colônia, mas Brasil império, né? Onde a Igreja Católica dominava todos os movimentos religiosos. E esses irmãos conseguem vencer as adversidades daquele momento para a fundação da Federação Espírita Brasileira. E aí temos o somatório da presença luminar encarnada de Bezerra de Menezes, que sob o pseudônimo de Max, adotando esse pseudônimo, nas colunas do renomado jornal O País, apresentava as mais belas palavras de forma consoladora, pulverizando, divulgando os princípios básicos da doutrina espírita na terra do cruzeiro, fazendo esse processo de semeadura. Na mesma época, em 1885, confrades do Grupo Ismael, com Saião e Bittencourt Sampaio, vivificavam a célula da evangelização, os primeiros movimentos da evangelização infanto-juvenil, tendo êxito em reunir verdadeiros discípulos da grande oficina do Evangelho. A semeadura foi consagrada. A sociedade benemérita onde se ergueu a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, traduzindo em simbologia os esforços de Jesus e os esforços de Ismael, se configurou em programa ideal e sua composição, tendo um modelo de organização federativa em malha, em rede, traduziu fidelidade ao diapasão do cristianismo primeiro, onde o pão dividido é a causa generosa da verdade e da luz para triunfo
do Evangelho. A primeira sede própria da FEB é inaugurada na Avenida Passos, no dia 10 de dezembro de 1911, no centro do Rio de Janeiro. E reproduzindo as palavras de Ismael, nós podemos afirmar: sim, o fruto amadureceu, e na hora precisa, por todos pôde ser saboreado. Meus amigos, por todos aqueles irmãos primeiros, precursores do movimento espírita no Brasil, foram arrebanhados por ele, Ismael, arrebanhados por mim, para preparar o celeiro. Para ultimarmos, meus irmãos, nossas ideias nesse estudo, nessa exposição, lanço algumas palavras, como um ilustre navegante que se lança ao mar, singrando os destinos da grande família terrena, da grande família humana. Nós temos no Brasil a pátria do cruzeiro, o porto seguro e acolhedor dos desvalidos, em suas trajetórias espirituais, dos carentes de evangelho. Náufragos das emoções em desalinho, aportados aqui nessa terra da promissão, onde renovam-se a cada noite pelo cintilar da constelação do Cruzeiro do Sul, a vocação consoladora do Mestre, que se imolou no madeiro infamante, infame da cruz, para nos apontar as estrelas e a noção de vida futura, que sempre foi o ponto central do ensinamento do Cristo, a vida futura. O Brasil, meus irmãos, é a terra escolhida e preparada pelo Cristo, em parceria com Ismael e todos os demais prepostos e colaboradores desta tarefa, para a remissão de muitos. A oferta de oportunidade para espíritos desejosos em resgatar aqui os seus débitos e promoverem o impulso necessário para as suas trajetórias evolutivas. O paraíso, não no sentido estático e morno da palavra, em significado de contemplação inútil, mas entendemos ser o paraíso, a região paradisíaca, onde todos nós exercitaremos a nossa filiação divina, dando cumprimento à lei natural que vai nos conferir evolução e felicidade. Vai nos garantir progresso e aperfeiçoamento espiritual. Somos espíritos e espíritas, vivenciando a oportunidade da reencarnação em solo preparado por esses nobres jardineiros do passado. E que nós, diante de toda essa história, que eu agora aqui termino, faço nesse meu término esse pedido, para que nós possamos dar andamento a esse compromisso com a perpetuação dessa tarefa, a tarefa de cristianizar toda a terra. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Gratidão. E assim, meus irmãos, depois desta explanação maravilhosa, entendendo qual é o verdadeiro papel do nosso Brasil no trabalho espiritual do mundo e principalmente, o que precisamos fazer fazendo parte desse país. Vamos agradecer por aqui estarmos reencarnados,
vamos agradecer por todos esses ensinamentos. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de estudo, de reflexão, tantas situações, tantos aprendizados trazidos, para que entendamos realmente qual é o nosso papel neste nosso querido Brasil, melhorando a caminhada, sendo discípulos da Tua boa nova, Senhor, dos quais já fazemos parte. E é tão bom sentir isso em nossos corações. É tão bom sentir esta caminhada de luz que nos foi dada de presente. Agradecemos por esta noite, Senhor. Agradecemos por todas as bênçãos enviadas. E cada vez mais pedimos, nos una sempre com a Tua luz, Mestre. Que possamos sentir em nossos corações o Teu amor divino, nos fortalecendo, nos amparando nesta nossa caminhada. Obrigado, Senhor. Esteja em todos os lugares deste planeta, envolva todos os corações e que possamos buscar a Ti a cada dia de nossa vida. Obrigado mais uma vez. Esteja sempre conosco, nos amparando. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Fiquem em paz.